Olá, de volta para mais um Meu Entrevista Especial, eleições 2024, reta final, hein? Estamos conversando com todos os candidatos a prefeito de São José dos Campos, numa sequência, né, que nós definimos juntamente com as assessorias, e a gente estipula um tempo médio aí de 30 minutos, né, para ficar bom para todo mundo. E hoje vamos à nossa quinta entrevista. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Portal Meon o Wagner Balieiro, que é candidato a prefeito pelo PT. Tudo bem, Wagner? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade novamente de estar aqui com vocês e espero que corresponder aí nas perguntas, no bate-papo que a gente for ter aqui junto com a nossa população. Vamos colocar aqui uma média de 30 minutos, né, para a gente não fugir muito do nosso tempo. Começando então aqui. Sobre campanha. Como é que você está sentindo a campanha eleitoral na rua? Está uma campanha proporcional, desproporcional? O que dá para falar sobre esse momento? Vamos lá. Eu estou vendo que a campanha está sendo muito receptiva à nossa candidatura, às nossas propostas. Eu falo que comparado com outras eleições, inclusive, essa campanha está sendo, no meu caso específico, menos agressiva e com mais receptividade do nosso material e das pessoas querendo conversar, pegando material. Estou percebendo isso. E uma sensação de que a gente está crescendo na rua, mesmo com a dificuldade que a gente tem de comparar as estruturas dos candidatos, que isso aí é uma situação que deixou a gente muito numa posição desigual em relação a outros candidatos. Eu estou vendo candidaturas aí que têm fundos eleitorais enormes, uma estrutura gigantesca. A nossa candidatura tem uma estrutura menor, tem um fundo eleitoral menor, mas consegue trabalhar e chegar em todas as regiões da cidade com uma recepção muito legal da população. Então, eu estou muito feliz com esse momento aqui. E a presença na mídia, né, essa exposição é importante para vocês, né? Inclusive, recentemente você participou do debate da Band. Devemos ter um debate aí final na Vanguarda, que é um debate de muito peso, né? Qual a avaliação que você faz daquele debate que aconteceu na Band e a expectativa para um próximo debate? O que pode mudar nesse período entre os dois debates? Olha, Reinaldo, eu vou dizer uma coisa para você. O debate da Band foi muito bom para que a gente pudesse apresentar todos os candidatos com as suas propostas, com as suas opiniões, a gente apontar os erros da atual administração. E eu tenho tranquilidade em dizer que ali, com as perguntas que a gente fez, tanto para o atual prefeito, por alguns outros concorrentes, eu mostrei várias coisas que estão no nosso plano de governo, propostas que a gente tem para a cidade, que depois, quando eu fui conversar com a população após o debate, o pessoal veio elogiar bastante a proposta que a gente tem do transporte coletivo, a questão que a gente está falando do meio ambiente, uma série de outras propostas que falam da possibilidade da gente ter um orçamento mais transparente e chegando em todas as regiões da cidade. Então, o debate foi muito positivo para mim. E para a população, com certeza, porque ela pôde conhecer todos os candidatos. E posso dizer que o debate ele foi um divisor de águas, colocando todas as informações que estavam lá no debate da Band, mais aquilo que foi depois divulgado nas redes sociais, nos outros meios de comunicação, que nós tivemos um crescimento após o debate, né? E a expectativa é grande quando chegar o próximo debate, que nós vamos ter, acho que no dia 3 de outubro, né? São apenas 2, poderiam ter até mais debates, sim, né? Eu sempre faço questão de vir aqui em sabatinas, entrevistas, que são momentos importantes aí para a população ter um pouco de conhecimento da nossa história e aproveitar esses momentos, porque falar que em 45 dias a gente vai conseguir andar em todas as ruas e conversar com toda a população pessoalmente é difícil. Eu tenho certeza que eu sou um dos candidatos, se não for o que mais anda aí na cidade, né? Anda nas feiras, nas fábricas, igreja, e conversa no bairro e tal. Mas não dá para a gente atingir tudo em 45 dias. Então, por isso, esses momentos, que nem o que a gente está tendo aqui, são muito importantes. Importante que o candidato venha, né? Compareça, aceita o convite, como os 6 candidatos, nessa oportunidade, todos aceitaram. Wagner, pesquisa eleitoral, como é que está? A última pesquisa, você apareceu em 3º lugar, né? Isso. Qual a expectativa agora de uma próxima pesquisa para você chegar ali na frente e brigar para no segundo turno? Eu estou aqui nessa caminhada, um sentimento de que a gente está crescendo. Então, eu estou com a expectativa de que a gente terá um índice melhor na próxima pesquisa. Já foi um crescimento, né? Nós começamos essa eleição com 10% em algumas pesquisas, chegamos a 14%, né, na última pesquisa que a gente teve realizada aqui em São José, na pesquisa IPEC, e a expectativa é crescer, mostrando aí todo... Quando você chega no período do tempo de TV, você equilibra um pouco o jogo, né? Porque na TV você tem o seu espaço de fala, o seu programa, é a sua proposta,
que vai ser colocado ali dentro do seu tempo, né, dando um equilíbrio em relação às outras candidaturas, algumas com muita estrutura além da TV. Então a ITV vai ajudar a gente com certeza a crescer. Se você herdar os votos do presidente Lula na última eleição, você estaria indo para o segundo turno, né? Se você herdar os votos dele, se a gente fizer uma comparação, você consegue chegar. O que falta para chegar em todas essas pessoas que acreditaram e votaram no Lula para transferir o voto para você? E aí eu já emendo, você sente essa polarização na rua também, de um lado o PL, de outro lado o PT, as pessoas falam sobre isso com você ou não? Fala bastante, inclusive. Então, eu já vi vários casos quando a gente falou, olha, que nós somos o candidato do Lula. Eu quero votar no candidato do Lula. Tem gente até que ainda nem sabia o meu nome. Você que é o candidato do Lula, né? Então, é o seu material que eu quero. Tem gente que não quer pegar porque não é o candidato do Lula. Mas o Lula teve aqui uma votação de próximo de 40%. Se a gente tiver parte desses votos, a gente tem condições todas possíveis aí de chegar no segundo turno. E acredito, Reinaldo, que a campanha ela teve um primeiro momento de falar isso, né? Que aqui é uma candidatura que quer fazer parceria com o presidente Lula. Eu acho que todos os candidatos a prefeito deveriam querer essa parceria. O Brasil está mudando, o Brasil está crescendo. Tem vários programas que São José pode se beneficiar se tiver a parceria com o governo federal. Eu quero fazer a parceria com o governo federal, eu quero fazer parceria com o governo do estado, porque eu quero pensar no melhor para São José. E pensar no melhor para São José é fazer parceria com quem quer ajudar a nossa população. Então, eu sou muito transparente e claro com a população que fazer a parceria com o governo Lula é aproveitar as oportunidades que nós temos lá. E se tiver oportunidade com o Estado também, vamos fazer. Porque nós precisamos fazer o melhor para São José. Tem que governar para todos, né? Exatamente. Assumindo, esse é o nosso lema. Tem que governar para a direita, para a esquerda, para o centro, não tem como, né? Para todo mundo, porque vai ser o prefeito de uma cidade, principalmente do porte e tamanho de São José dos Campos, né? Wagner, vamos entrar em alguns assuntos do município. Vamos começar pelo transporte, né? Que é uma área que, inclusive, você já atuou na prefeitura como secretário. E você tem algumas ideias para mudança no sistema do transporte do município. Eu conversei já com o atual prefeito aqui na entrevista, ele pretende fazer algumas alterações, mas não vem assim de encontro com uma ideia que você tem de tarifa zero, por exemplo. Exato. Né? Que para ele isso não é viável. Então eu gostaria que você explicasse por que isso é viável e como fazer a tarifa zero em São José e algo a mais, né, para mudança no transporte dentro do seu plano de governo. Vamos lá, Reinaldo. Quando eu implantei o bilhete único, lá em 2013, há 11 anos atrás, todo mundo falava que era impossível. Eu virei secretário de transporte a pedido do prefeito Carlinhos na época. Em 6 meses a gente implantou o bilhete único. Em 6 meses. E é hoje uma realidade, uma conquista para a população, a possibilidade de você pegar até 4 ônibus dentro de 2 horas pagando uma passagem em qualquer sentido. Quando a gente fala de tarifa zero, foi depois também de um longo estudo e conhecendo a realidade do transporte coletivo na cidade. Nós hoje estamos com a licitação do transporte coletivo atrasada desde 2020. 5 anos, você incluindo 2024 e 2020, nós estamos 5 anos com atraso no transporte coletivo, numa licitação, numa escolha de uma empresa nova. Com isso, o transporte está ruim, os ônibus estão quebrando mais, está vindo ônibus usado de outras cidades. Acabou de receber um punhado de ônibus de Brasília com 8 anos de uso. No contrato que nós tínhamos, na época que fui secretário, nenhum ônibus podia passar de 7 anos. E a idade média da frota não podia passar de 5 anos. Hoje a idade média da frota está chegando a 10 anos. Então nós temos muitos problemas, além da diminuição de horários e quantidade de ônibus. Então o transporte piorou, a população está sofrendo com o transporte ruim. Mas é um temor ainda maior quando a gente vê uma proposta que a prefeitura já tentou por 5 vezes, de tentar alugar ônibus no valor de quase 3 bilhões. Não é milhões, não, é bi. Né? É 3 mais 9 zerinhos ali. 3 bilhões de reais para alugar ônibus por 15 anos. E ônibus pequenos, porque são 400 ônibus, em sua maioria ônibus de 70 lugares. Nós estamos trabalhando com uma proposta de que, num processo de transição, né, porque você já tem a prefeitura com 12 ônibus elétricos. O governo Lula aprovou um financiamento junto aqui com a prefeitura de São José para adquirir mais 12 ônibus grandes elétricos. Então nós vamos ter esses ônibus elétricos, 24 ônibus elétricos. E o que a gente quer fazer? Adquirir 400 ônibus Euro 6, que é 80% menos de poluição, sim, de 94 lugares, ônibus piso baixo. Quando eu falo piso baixo é aquele que não tem escada para ser mais fácil para você entrar e sair, facilidade para o idoso entrar e sair dentro do ônibus, além de ser mais rápido o embarque e o desembarque. 94 lugares, 400 ônibus no valor de 320 milhões, aquisição. 320 milhões é 10% do que ele quer gastar com aluguel. Com aluguel.
O restante do valor, os outros 2 bilhões e 700 milhões de reais, gradualmente a gente vai implantar a tarifa zero. A tarifa zero não vai chegar de uma vez só. Tá. Nós vamos chegar no primeiro ano com tarifa zero aos domingos, com tarifa zero para os estudantes, que já tem meia tarifa hoje, vai ficar tarifa zero para os estudantes. Não só para estudar, mas para o jovem, tendo a carteira estudantil, ele pode pegar o ônibus para onde ele quiser ir, todo dia. No segundo momento, segundo, terceiro ano, para aquelas pessoas que têm vulnerabilidade social, o Bolsa Família, o Cadastro Único e a implantação total do sistema de tarifa zero só lá no último ano, no quarto ano, né, para que a gente possa fazer um aumento gradual da frota, sentir o comportamento da população à medida que a gente for implantar essa medida inovadora, que São José pode ser a maior cidade com esse modelo. Nós temos mais de 100 cidades no Brasil que têm tarifa zero. Um exemplo aqui é São Caetano do Sul. Nós temos o exemplo de uma cidade de 400 mil habitantes com uma área do mesmo tamanho de São José, lá no Ceará, Caucaia, que é uma cidade pobre que tem tarifa zero. Mas já está utilizando todos os dias? Ou todos só os dias, domingo? desde 2021. Todos os dias? Desde 2021. E é um processo que está sendo discutido em todo o Brasil, porque nós já estamos na Constituição que o direito ao transporte público gratuito está na Constituição. O direito à mobilidade está na Constituição. Tem legislação federal para isso. Então, o que a gente precisa fazer? É transformar o transporte coletivo realmente numa política pública. Agora, além da tarifa zero, além da renovação da frota que a gente precisa fazer com o mesmo valor que eles estão querendo fazer o aluguel. Eu não estou querendo aumentar gasto, viu, Reinaldo? Eu estou falando que é o mesmo valor. Eu quero mudar o modelo. Ao invés de fazer o aluguel de ônibus por 3 bi, eu vou usar os mesmos 3 bi para comprar o ônibus e fazer a renovação da frota. Mas, além disso, o transporte coletivo precisa voltar a ter confiabilidade. Quando eu falo de confiabilidade, é voltar a cumprir o horário corretamente e ter viagem mais rápida. Como é que a gente faz isso? Além de ter uma boa fiscalização, de ter um sistema que monitore os ônibus, nós precisamos tirar o ônibus do congestionamento com os carros. Nós precisamos implantar corredores de ônibus nos principais vias da cidade. Não tem cabimento o ônibus ficar preso no trânsito junto com o carro. Porque se ele fica preso numa viagem, aí atrasa. Depois a segunda viagem já começa atrasada. E assim ele não atende o horário que ele está programado. Se ele não atende o horário, a população fica com aquela sensação que o ônibus nunca passa no horário correto, que não funciona. Quando chega final de semana, ele não passa no horário certo. A gente tem que dimensionar a quantidade de ônibus de acordo com a demanda, mas você precisa fazê-lo cumprir o horário. E cumprir o horário e com viagem mais rápida é criando corredor de ônibus, ampliar para as regiões da cidade a implantação de corredores de ônibus. Essa é uma das medidas que eu quero fazer. Toda vez que a gente for fazer uma via nova na cidade... Já pensa nisso? Já vai nascer com corredor. Tá. Então, por exemplo, eu quero fazer a via da rodoviária nova, continuidade da linha verde, da rodoviária nova até a via Cambuí, que vai fazer ali um paralelo com a Avenida JK. Nós já vamos fazer a via para o carro e a via para o ônibus. Nós vamos resolver o problema da rotatória ali entre o Monte Castelo e a Vila Industrial, que está um caos o trânsito ali. Nós temos que fazer via de ônibus. Vai duplicar a João Miassi, do Dom Pedro ao Interlagos, via de ônibus. Vai fazer a duplicação da Estrada do Cajuru, via de ônibus. Você tem que já nascer a via com um espaço exclusivo para o ônibus para não ter risco do ônibus entrar no congestionamento com o carro. Porque daí ele vai cumprir o horário. Você pensa em algum aplicativo para que o usuário possa ter a certeza daquele horário que o ônibus vai passar? Nós começamos, quando eu fui secretário de transporte, nós colocamos o primeiro aplicativo, né, o Movit na época, né, que era um aplicativo em tempo real gratuito. Hoje nós temos diversos tipos de aplicativos. O que a gente vai fazer são duas coisas. Primeiro, nós temos alguns aplicativos hoje que são gratuitos, que a gente vai chamar esses aplicativos, olha, está aqui o sistema da prefeitura, podem colocar em tempo real, né? Porque não tem custo hoje. Antes a gente pagava. Há 10 anos atrás, quando eu ia discutir isso, todo mundo cobrava. Né? Hoje não, hoje é gratuito. Você coloca um sistema de localização em cada veículo novo e abre a plataforma para todos os aplicativos que queiram fazer isso. Então o Movit, o Google e vários outros podem fazer. Agora, um aplicativo que eu quero fazer, que está no nosso plano de governo, Reinaldo, é o aplicativo para transporte de passageiros e mercadorias. Estou falando um concorrente do Uber, do 99, tá? Outras cidades já estão montando um aplicativo municipal para ajudar esses trabalhadores de aplicativos. São José tem um parque tecnológico e a gente já teve experiência no passado de você chamar as empresas que tem na cidade, olha, vamos fazer um concurso pela prefeitura e escolher o melhor aplicativo para a gente oferecer aos trabalhadores de transporte de passageiro e também de transporte de mercadoria
mas aquele que ofereça um menor percentual de desconto. Somente para manutenção, não é para dar lucro. Tá. A prefeitura vai ajudar, porque hoje a precariedade do trabalhador do transporte aplicativo é muito grande. E você tem um desconto de 30%, 35% da viagem. Eu vi a experiência de Araraquara, de Itajubá, de outros municípios. Então a gente não está falando aqui de uma coisa nova, estamos falando de coisas que já existem em outros municípios, onde o custo de administração é beira 10%, 8%. Com isso, você tem mais dinheiro circulando para o trabalhador e também para o comerciante ou para a pessoa que vai usar um transporte por aplicativo. Seria operado por uma empresa, não pela prefeitura. Por uma empresa, tá. né? Dentro do Parque Tecnológico? Dentro do Parque Tecnológico ou dentro de uma empresa que fosse selecionada, mas com a lógica de trabalhar uma remuneração bem menor do que é hoje feita pelos atuais aplicativos. A prefeitura ela entra com uma parte no sentido de ajudar no desenvolvimento desse aplicativo, e depois tem esse compromisso do percentual ser um limitador, por exemplo, de 10%. Poderia ser o concorrente do Uber. Né? Como se fosse um concorrente, ficar mais mas simples, restrito ao município. Ao município. Porque a gente não pode trabalhar algo além do município Tá. em relação a isso, até porque daí a legislação não permite. Mas dentro do município, um aplicativo municipal como uma opção para o trabalhador e uma opção para a população que queira utilizar o sistema de transporte por aplicativo. Como Isso é o ônibus, você não pode sair da cidade. Né? Exato. Dentro da mesma coisa. cidade, o carro também ficaria dentro do município. Eu fiz essa proposta quando fui candidato em 2020 a prefeito e estou reforçando novamente a ideia de fazer essa proposta, porque, por exemplo, você pega lá o transporte de passageiro por aplicativo. Se a gente conseguir trabalhar um aplicativo novo, municipal, com menos de 10% de taxa, você tem um ganho para o trabalhador e tem um desconto para o usuário. Se você conseguir isso também para o transporte de comida, por exemplo, do concorrente do iFood aí, que hoje Sim. paga 30%, 35% o comerciante, você dá dinheiro para o comerciante, você dá comida mais barata para a população. Essa é a ideia. Né? E São José tem vocação tecnológica, consegue fazer. Eu fiz, na época que fui secretário de transporte, o sistema do aplicativo para ter o credenciamento de todos os nossos jovens, para ter o passe escolar de maneira eletrônica. Quem fez isso foi através de um concurso que a gente fez e veio uma empresa do Parque Tecnológico. Aí uma empresa do Parque Tecnológico fez o modelo, as próprias empresas de ônibus gostaram tanto que compraram o sistema. E não teve custo para a prefeitura e facilitou a vida de todo mundo. Acabou com aquela história de ter que ir lá carimbar carteirinha, de usar papel, aquela coisa toda. Tendo a prefeitura como gestora do desenvolvimento desse processo, interligando o interesse da população com o interesse das empresas. Incentiva até as próprias empresas que estão Isso. dentro do parque. Né? Um outro assunto, Wagner, que a gente tomou conhecimento dentro da tua campanha é sobre a coleta de lixo, que tem a coleta orgânica, tem seletiva, Isso. e você veio com uma proposta de uma terceira via, de uma terceira coleta. Queria que você explicasse para a gente do que se trata isso. Nós temos no município de São José o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que é como se fosse um plano diretor do que a gente tem que fazer em relação à questão da coleta de lixo. A coleta de lixo de São José hoje vem sofrendo vários problemas. Teve greve, cidade suja, coleta de lixo muitas vezes falhando, uma série de coisas. E nós temos uma situação que o aterro municipal, para onde vai todo o lixo, ele está com a vida útil quase esgotada, ele está enchendo. Vai chegar uma hora que, se ele acabar, nós vamos ter que levar o lixo para outro local, talvez em outra cidade, e vai custar caro. E nós temos hoje, já em exemplos também de outras cidades que a gente pesquisou, cidades que fizeram o quê? Incentivar a coleta do lixo reciclável. A gente hoje tem a coleta do lixo reciclável, mas é reciclável menos de 10% daquilo que é coletado do reciclável. É muito pouco. Então tem que fortalecer cooperativas, tem que trabalhar o fortalecimento do lixo reciclável. Mas o lixo úmido, nós queremos dividir ele em duas etapas. A coleta do lixo que pode virar adubo, que dá para a gente fazer compostagem. Que lixo é esse? Resto de folha, resto de fruta, casca de ovo. Esse tipo de lixo a gente pode fazer adubo, compostagem. Então nós vamos fazer um trabalho, primeiro em alguns bairros como plano piloto, de ter a coleta do lixo reciclável num dia, no outro dia a coleta do lixo que vai virar adubo, né? Que são essas folhas, casca de ovo, cascas de frutas e tal, que a gente pode fazer, né? Papel, de tipo guardanapo que usou, que você pode usar ali. E o lixo, tipo resto de comida e outros tipos de lixo, que aí sim, esse vai para o aterro sanitário. Então nós vamos dividir a coleta em 3 etapas. Para quê? Para que a gente possa aumentar a vida do aterro sanitário, a vida útil e a capacidade do aterro sanitário. Segundo, para que a gente possa pegar todo esse lixo que vai hoje para o aterro, que vai virar adubo, a gente poder fazer parcerias com os produtores rurais de nossa cidade e trabalhar o fornecimento de adubo tanto para a produção de alimentos, como esse fornecimento de adubo para a produção de mudas de árvores.
e mudas para que a gente possa plantar na cidade. Eu tenho no plano de governo a obrigação, eu falo obrigação porque tem uma lei, Reinaldo, que obriga a gente a plantar árvore na cidade, que é o plano de arborização, que colocou que em 12 anos nós deveríamos plantar 56 mil árvores. Já passou 8 anos dessa lei, foram plantados só 6 mil. Está faltando 50 mil. Muita. Então eu preciso plantar 50 mil árvores. Tanto por causa da crise climática, como por causa da legislação, e porque a cidade precisa de mais árvore. Então, para plantar 50 mil árvores, eu quero usar os produtores aqui, com parceria com a prefeitura, para fazer esse plantio. E o adubo que vier dessa coleta do lixo orgânico, que a gente vai fazer as compostagens, irá ajudar aí na produção de mudas que a gente vai trazer para a cidade. Quer dizer, esse lixo Você sai... está fazendo um... exatamente. Sai da casa do cidadão e pode... voltar com uma muda de árvore na sua calçada. Na porta da casa dele, né? Interessante. Pegar um outro assunto aqui, colocar alguns temas sobre saúde, né? Quais os levantamentos que você tem feito na cidade, que você tem ouvido sobre saúde, que é possível fazer de diferente? Olha, Reinaldo, a saúde de longe é o que mais a gente escuta na cidade. Eu acho que até, inclusive, na maioria das cidades deve ser assim, né? É a demora de exame, é a demora por consulta de especialistas, uma série de coisas. Primeiro vou falar em relação a alguns temas de linha de frente que a gente tem. O Hospital da Mulher era começou no governo Carlinhos, foi paralisado, mas tem um projeto já pronto desse hospital há mais de 8 anos, desde 2015. Nós vamos fazer o Hospital da Mulher em parceria com o governo federal. Quando eu falo da importância da parceria com o governo Lula, é porque quando chega numa situação dessa, você pode ter o Ministério da Saúde ajudando a gente no financiamento da construção desse hospital. Já recorre ao governo federal. Então, o Hospital da Mulher, com o projeto que já existe há mais de 8 anos, nós vamos fazer o Hospital da Mulher ali na Vila Industrial com um novo centro de maternidade. Isso nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer uma nova UPA na região leste e utilizar aquele espaço do antigo Provisão na Zona Sul para um atendimento também 24 horas da população da Zona Sul, desafogando a UPA do Campos Alemães. 3 novas UBSs. A UBS do Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste, região do Putim. Uma nova UBS que já tem a verba através do PAC do Lula lá na região do Monte Rei, Sete Ville, Sete Parque, no final ali do Campo São José. E terminar a UBS da Vila Industrial. Um outro recurso que já veio com aprovação do governo federal, que é a construção do Centro Especial de Reabilitação para atender São José e a região aqui do entorno, Jambeiro, Paraibuna, Monteiro Lobato. São quase 10 milhões de reais que já virão o ano que vem, nós vamos construir esse Centro Especial de Reabilitação. Nós colocamos no nosso plano de governo que a gente vai construir um centro especializado de odontologia, como se fosse um local 24 horas para atender a emergência odontológica. O cara quebrou o dente, a pessoa está necessitando de urgente de um canal, fazer uma cirurgia urgente de dente. Vai ter o espaço, tipo um pronto atendimento odontológico na cidade, que é o CEL, o Centro Especializado de Odontologia, né, utilizando uma estrutura aqui na região central da prefeitura, né? Essa é uma parte. Agora, hoje nós temos uma situação muito séria que demoram anos para a gente conseguir fazer cirurgia simples, quando a gente fala daquelas cirurgias eletivas, cirurgias que a pessoa precisa fazer, que ele vai agendar a cirurgia. Você pega a cirurgia para tirar pedra de vesícula, hérnia, são cirurgias que hoje estão demorando 3, 4 anos, em média, mais ou menos 3 a 4 anos. E a nossa proposta, conversado aqui com os hospitais de São José, conversado com os médicos que a gente tem contato da rede pública, nós vamos implantar o Hospital Dia. O que é isso? Hoje, para uma cirurgia de pedra de vesícula, a pessoa, quando ela consegue, depois de 3 anos, entrar no hospital, ele vai primeiro fazer toda aquela parte pré-cirúrgica. Verificar se está com a pressão adequada, se não tem nenhum outro tipo de problema, tomar as anestesias necessárias e tal. Ele fica 3 dias aí nesse pré-operatório. Faz a cirurgia. E depois do pós-cirúrgico fica mais 3, 4 dias. Ele fica 7 dias no hospital para fazer uma retirada de pedra de vesícula. Ou para fazer uma cirurgia de hérnia. 7 dias. O Hospital Dia vem com a lógica do seguinte: você faz uma modernização dos equipamentos que faz essa cirurgia, faz a laser, faz de uma outra maneira. Então você muda o contrato com os prestadores de serviço e coloca uma coisa mais moderna. Ele faz o pré-cirúrgico, o cirúrgico no mesmo dia. E já vai fazer o pós-cirúrgico em casa, com toda a orientação e acompanhamento em casa. Então uma coisa que demora 7 dias, eu caio para 1 dia. Estou inventando? Não. Já tem outras cidades também. Eu gosto muito de frisar que bons exemplos de outras cidades, independente de partidos, a gente tem que trazer para São José. E quando eu conversei com as pessoas daqui, o Hospital Municipal aqui quer fazer isso.
Então nós vamos fazer esse hospital dia. Porque daí, se a pessoa fica só um dia, eu multiplico por 7 a velocidade dessas cirurgias. O hospital quer, porque ele vai remunerar mais ele, né? Ele vai receber mais dinheiro, porque quanto mais cirurgia, mais ele recebe. Agiliza e abre vaga também, né? Abre vaga. Então nós vamos implantar esse hospital dia, que já foi oferecido pela atual gestão, mas a atual gestão não sei por que não quis fazer. Nós vamos fazer esse hospital dia. Para cirurgias eletivas, simples, diminuir o tempo de permanência no hospital para aumentar a quantidade de cirurgias eletivas. Uma outra coisa, nós vamos precisar ampliar a parceria com a rede conveniada. Eu falo aqui é o Pio 12, Santa Casa, voltar a ter convênio com o Rocha Marmo e com os prestadores de serviço. Aí tem uma coisa que é fundamental, Reinaldo. Hoje, no celular, a pessoa consegue ter pelo aplicativo da saúde a informação do que ela passou de história dentro da sua UBS. Então ele foi na UBS, ele tem ali o histórico de consulta, ele tem o histórico de exames na UBS. O que a gente quer fazer? Quer ampliar isso para a rede credenciada. A pessoa vai no Pio 12, ela fica brigando aqui para ter a ligação do telefone do dia que vai para o Pio 12. Aí vem um número que nunca é o da prefeitura, é um número de um prestador de serviço. Você não sabe se é trote, se é cobrança, o que é ali, né? Muitas vezes a pessoa não atende. Daí, quando ela não atende, ela vai ligar no 156, o 156 pede para guardar a ligação de um número estranho. O que a gente precisa fazer? Que é uma coisa muito simples. É integrar a rede que presta serviço para a prefeitura também no aplicativo. Eu fazendo isso, o que eu vou colocar? O Pio 12 marcou o exame ou a consulta de um cardiologista para uma pessoa que está aguardando lá. Vai chegar na mensagem no aplicativo. No mesmo aplicativo que ele olha o atendimento do OBS, vai poder olhar o que seria uma central única. Uma central única. É o iSUS que eu falo, né? Que é uma saúde na palma da mão, que é colocar tudo num aplicativo só. Eu não entendo por que até agora a prefeitura não quis colocar os prestadores de serviço também alimentando esse aplicativo. Facilita a vida da população e dá o histórico do paciente dentro do aplicativo. O resultado do exame pode ser colocado ali. Ele vai numa empresa que presta serviço de oftalmologia, fez a cirurgia ou fez algum exame lá. Põe no aplicativo. No mesmo aplicativo que ele põe do UBS. É só integrar. Sim. Com a ampliação desses convênios que você falou com os hospitais, fica desnecessária a construção de um novo hospital municipal em São José? Hoje o fundamental para a gente é construir esses centros, o tanto de reabilitação e o centro de atendimento odontológico e o Hospital da Mulher. De construção é isso. Tá. Além do espaço do antigo Provisão, que precisa construir ali uma unidade de atendimento 24 horas e uma nova UPA de menor porte ainda na Zona Leste, também 24 horas. Essas são as construções. Eu acredito que hoje o que a gente precisa fazer também é colocar São José pleiteando mais vagas junto à rede estadual. Você tem um hospital regional aqui que pode absorver mais vagas ali. Você tem a possibilidade de trabalhar com a Santa Casa, que já tem atendimento SUS via Estado, pleitear mais vagas ali, porque ali tem espaço para atendimento maior. Nós não estamos com uma demanda muito grande dentro da Santa Casa. A Santa Casa tem fôlego para atender mais gente. Então nós vamos pleitear junto ao Estado mais vagas, junto a uma estrutura já instalada. E aí, Reinaldo, tem uma outra coisa que, para fechar a questão de saúde, que hoje a saúde é uma caixa que você não tem as informações. Nós precisamos abrir a caixa de informações de saúde. Quantas pessoas estão na fila da saúde? Quantas pessoas estão em fila de cada tipo de cirurgia? De uma maneira fácil, qual é o contrato e como que é o sistema de prestação de serviço de cada um desses contratos que nós temos na saúde. Antes já foi colocado na internet, hoje não é mais. A fila da saúde hoje é escondida. Radicalizar, abrir essa fila. Então, nós temos tantas mil pessoas esperando cirurgia de pedra de vesícula, não sei quantas mil pessoas esperando cirurgia de vista. Coloca na internet. Para quê? Primeiro, para acabar com o esqueminha, o jeitinho de um passar na frente do outro. Porque infelizmente tem essa coisinha de um passar na frente do outro. Segundo, a sociedade sabendo o tamanho do problema vai ajudar a resolver o problema. Aí é a transparência, né? É transparência e é você também trabalhar com a participação do Comus, dos movimentos organizados de saúde, que tem bastante gente que gosta e quer ajudar na questão da saúde, com todo mundo sabendo do problema. Você pode ter uma situação, pensando assim, você chega numa determinada UBS, que está num determinado bairro, que ali o grande problema é que você tem muitas pessoas com problema cardíaco. Opa, problema cardíaco? Então quer dizer que naquela região onde está aquela UBS, você precisa trabalhar campanhas de mudar hábitos alimentares, trabalhar alguma parceria com a Secretaria de Esporte e atuar naquela região para diminuir
essa situação com problemas cardíacos. Num outro lugar tem um problema que é mais ligado à pressão alta. Como é que a gente atua? Começar a identificar. Você consegue identificar e fazer a prevenção. Sim. Você consegue também, com a transparência, direcionar o recurso de maneira correta para atender onde mais precisa. Você chega num bairro, por exemplo, que tem um problema com alto índice de crianças com hepatite. Opa, é sinal de que tem algum bairro ali com problema de rede de esgoto. Sim. Ou algum problema, algum vazamento, ou alguma situação. Tem que atuar e resolver para diminuir esse índice. Deixar esse painel em cada UBS aberto. Por que é legal deixar aberto? Porque a própria população, falei, nossa, nosso bairro aqui tem muita gente que tem problema de coração, eu acho que é melhor eu começar a fazer exercício físico. Vou me cuidar um pouco mais. Nesse lugar aqui tem um problema de hepatite, é melhor eu cuidar e saber que água que eu tô bebendo aqui para não ficar... Faz umas campanhas pontuais, né? Mas aí se você olhar a realidade, a pessoa começa a perceber que o bairro dela tá nesse negócio, aí ela vai querer... Se cuida mais. O Wagner, a gente tá quase na reta final aqui. Dois assuntos. Rápido, né, a gente muito passa, rápido, mas gostoso de conversar sobre essas coisas. É muito bom, né? Dois assuntos em um, praticamente. Se você for eleito, talvez a Câmara não seja toda com você, né? Provavelmente não será. Nem comigo e nem com nenhum candidato aí. E o que eu queria que você falasse sobre isso, até porque você foi vereador, 4 mandatos, né? Tem essa experiência de legislativo também, essa relação. E também servidores. O que os servidores poderão esperar de você? Essas duas questões finais. Vamos lá. Primeiro a Câmara sempre é parceira dentro de um processo de administração da cidade. A gente não pode trabalhar com a Câmara sendo inimiga. A Câmara ela pode... e pode contribuir muito, né, com a implantação dos projetos que a gente está apresentando na população. Vou precisar da Câmara, inclusive, para aprovar várias leis, vários financiamentos ali, para colocar as propostas em prática. E o que acontece? Se a gente tiver uma Câmara que está com minoria, você vai procurar outros partidos para fazer aliança. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, Reinaldo, é que hoje a gente precisa chamar mais a população e a sociedade para participar dos temas que a Prefeitura e a Câmara dialogam. Então, entra na mesma coisa que eu falei da saúde, radicalizar a transparência. Você vai mandar algum projeto para a Câmara ou você vai discutir o orçamento da cidade, o que você vai fazer, o investimento em alguma determinada região, que precisa conversar com a Câmara, fala com a população também. Apresenta para todo mundo. Vereador, eu estou apresentando aqui na população tudo que eu vou fazer e estou encaminhando para a Câmara. Aí a população está sabendo, a população participa junto. Deixar aberto, transparente, tudo. Né? Hoje aqui em São José não é. Né? O que você vai fazer por bairro, o sistema de orçamento, de uma maneira com uma linguagem mais fácil para a população entender, como que ela consegue ter acesso aos serviços da prefeitura, não ficar naquela coisa de ficar 40, 50 minutos lá ralando com 5,6, aí depois ela procura o vereador para fazer um servicinho que ela poderia falar diretamente com a prefeitura. Quando você coloca muita transparência e dá informação para a população vai começar a procurar a Câmara para outras coisas. Sim. E não fica o vereador com aquela coisa de ficar querendo virar dono de bairro em troca de voto na Câmara e tal. Quando você faz a prefeitura mais ativa dentro dos bairros. Bom relacionamento e transparência, né? Transparência. E o servidor que pode esperar de você? O servidor, vamos lá, 5 medidas que eu coloco, já mandei no Zap, em folheto, para todo lado lá. Nós vamos voltar com gatilho, que foi desrespeitado na última medida agora. Então, nós vamos garantir o gatilho, revogar os 14% do desconto dos aposentados, que já está sendo considerado inconstitucional na Justiça, rever o plano de carreira com fim do teto de progressão, teto orçamentário, do progressão e promoção do pessoal do Plano Novo. Hoje você tem pessoas que atingem a meta conforme determina a legislação, daí ele é bloqueado porque tem um percentual hoje que não atende todos os servidores. Realização de novos concursos públicos. Por que os novos concursos públicos? Porque, além de você melhorar o atendimento da população, com mais guardas, com mais professores e mais médicos e outras áreas que precisam de servidor, você ajuda também o Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência do servidor é uma bomba relógio hoje. Nós estamos com uma situação com milhões e milhões de dívida da prefeitura com esse instituto. Não é culpa do servidor isso, porque foram prefeituras anteriores que diminuíram a contribuição patronal ou que administraram mal o patrimônio do instituto. Então, nós precisamos cuidar desse Instituto de Previdência com novas alternativas de receita, né? E fazê-lo de uma maneira que ele consiga pagar essas aposentadorias que nós precisamos pagar dos atuais servidores e dos servidores que já estão aposentados. E isso o concurso público também ajuda bastante. Wagner, muito obrigado por ter vindo aqui ao MEON e trocado essa ideia com a gente. Reinaldo, novamente agradecer aqui a oportunidade, agradecer toda a equipe do MEON.
mandar sugestões, opiniões, críticas serão sempre bem-vindas. Então, convido toda a população, vocês aqui, a sempre estar falando conosco, porque o que a gente quer é uma São José boa para todos. Rede social, o pessoal pode manter contato com você? Sempre. Wagner Balieiro. Como o meu nome é um nome um pouco diferente, mas não é apelido, é nome, tá? É Wagner Balieiro. Só colocar ali que vai achar o Facebook, o Instagram e o site também, que tem ali um pouco da nossa história, um pouco das nossas propostas e o plano de governo, que está na íntegra no site, é o mesmo que está registrado na Justiça Eleitoral e é o mesmo que a gente coloca nos nossos comerciais de TV e nos folhetos de rua. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Wagner Balieiro foi o nosso 5º convidado aqui na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São José dos Campos, ele que é candidato do PT. Você vai pegar esse link, se você quiser, né, no nosso canal do YouTube, compartilhar com as pessoas que você acha que devem acompanhar um pouquinho mais o trabalho do Wagner. Sempre a gente orienta, né, as pessoas a compartilharem os vídeos para entender um pouco mais as ideias dos candidatos. E siga também o Portal Meon nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima entrevista.